Esta é uma conta que se faz somando 3 parcelas. Primeira, o processo europeu de recolocação lançado pela União Europeia em setembro de 2015, com o objetivo de acolher 160 mil pessoas que entraram pelo Sul e se foram concentrando em Itália e na Grécia. O fluxo começou com a Primavera Árabe 4 anos antes, mas agravou-se significativamente com a guerra na Síria, forçando dramáticas travessias do Mediterrâneo, sobretudo a sírios, iraquianos, afegãos e eritreus. Portugal comprometeu-se a receber 4.500 dessas pessoas num período de 2 anos, mas afinal, finalizado que está o processo, ao nosso país chegaram apenas 1.552 refugiados. Pela dimensão e dramatismo que o processo atingiu, esta tem sido a via de entrada mais mediática, até pelos contornos muito específicos do acolhimento. Desde logo porque é financiado pela União Europeia, que durante 18 meses paga 6.000 euros por cada refugiado. Depois, porque, embora seja coordenado pelo Estado português, este processo assenta em grande parte na mobilização da sociedade civil, nas centenas de entidades públicas e privadas, muitas vezes de pequena escala, que voluntariamente criaram uma rede básica de alojamento, emprego, acesso à saúde e à educação. As pessoas que chegaram ao abrigo deste programa europeu estão espalhadas por 97 municípios de todo o país, ainda a cargo de muitas organizações que por elas se responsabilizaram. Sejam casos individuais ou famílias, se no final dos 24 meses contratualizados os refugiados ainda precisarem de apoio, passam a estar ao cuidado da Segurança Social. É preciso, no entanto, dizer que das 1.552 pessoas que chegaram, metade abandonaram, entretanto, o programa, deixando o país de forma voluntária, quase sempre a caminho do norte da Europa. Segunda parcela, o processo de reinstalação, programa lançado há 14 anos pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que visa dar outra vida a milhares de pessoas que vivem em campos, sobretudo na Jordânia, no Egito, Quénia, Etiópia, Paquistão, Faixa de Gaza, Sudão do Sul ou Mauritânia. Neste caso, Portugal está na lista de países de acolhimento desde 2006. Era na altura António Guterres, Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados. A cota anual definida foi de 30 entradas por ano, mas em 2017 esse número disparou para 183, com claro destaque para cidadãos da Síria, Sudão, Etiópia, Eritreia e Mali. Sendo um programa das Nações Unidas, é àquela organização que cabe pagar a fatura do primeiro ano e meio, sendo que, se no fim do prazo ainda se justificar o apoio, também aqui ele passa a ser dado pela Segurança Social. O número atingido ano passado é o maior de sempre, em apenas um ano quase metade das 440 pessoas que chegaram em 12 anos, mas que, já se sabe, irá aumentar ainda mais até ao final de 2019, porque o Governo já se comprometeu com o acolhimento programado de mais 1.000 dessas pessoas. Para a execução deste novo programa, que trará refugiados atualmente a viver na Turquia e no Egito, Portugal vai receber 10 milhões de euros, desta vez pagos pela União Europeia. E por último, uma terceira parcela. Os pedidos de asilo feitos de forma espontânea junto de qualquer uma das autoridades nacionais, geralmente logo à chegada a uma das fronteiras, aérea, terrestre ou marítima. Esta sempre foi a principal via de entrada de estrangeiros que pedem ajuda, seja por razões económicas, seja por se sentirem perseguidos étnica, religiosa ou politicamente. Sempre foi a principal via de entrada, mas nunca como agora. Em 2017 entraram 1.010 pedidos, nada mais, nada menos que o dobro dos que tinham entrado em 2015 e 5 vezes mais do que há 10 anos atrás. As origens essas têm sido maioritariamente da República Democrática do Congo, da Ucrânia, de Angola e da Guiné-Conakry, mas na verdade há cerca de 80 nacionalidades entre as 8.700 pessoas que chegaram por essa via nos últimos 25 anos. Uma das mais recentes e com números que prometem disparar nos próximos meses é a venezuelana. No caso dos pedidos de asilo, enquanto esperam pela autorização de residência temporária concedida pelo CEF, os requerentes ficam a cargo do Conselho Português para os Refugiados, passando depois para a Segurança Social até que consigam assegurar a sua autonomia.
Tudo somado faz de 2017 um dos anos, se não o ano, em que Portugal recebeu mais pedidos de proteção internacional. Com os números a crescer desta forma, coloca-se entretanto a questão: será que o país está preparado para acolher tantas pessoas e com uma diversidade tão grande de necessidades? Teresa Tito de Moraes, a presidente do Conselho Português para os Refugiados, tem sérias dúvidas. Não desconfia das boas intenções dos portugueses em geral e dos políticos em particular, mas uma coisa é o espírito solidário, outra bem diferente é a capacidade prática de dar a estas pessoas o que elas precisam. O país, eu digo sempre que tem que se preparar, mas não está preparado. Do ponto de vista de direitos humanos, de solidariedade, o país está a aceitar e, digamos, os nossos governantes têm tido a atitude certa, mas depois na prática e na ação que nós temos que desenvolver, nós temos enormíssimas dificuldades. Em primeiro lugar, do acolhimento no que diz respeito à habitação. Há uma falta manifesta de lugares disponíveis para receber as pessoas. E depois também nos recursos humanos e, simultaneamente, nos recursos financeiros. Porque Portugal, ao aceitar os refugiados e pensar que o país não vai ter custos financeiros com isso, é uma ilusão. O que está em causa, diz Teresa Tito de Moraes, é a estratégia do próprio país face aos desafios que lhe são colocados. Aquilo que o Estado português está disposto a fazer e que condições é capaz de criar. Há um conjunto de ministérios e de áreas de intervenção que têm que estar fortemente ligados, que permitam que as organizações não governamentais depois possam trabalhar em prol dos refugiados, dando-lhes todos o nosso saber, a nossa ajuda, a nossa preparação em termos de formação aos técnicos, de formação aos refugiados, de descobrir e de trilhar caminhos, mas o governo tem que nos dar meios a que a gente também possa cumprir a nossa missão. E não temos, de facto, tido esse apoio e estamos sempre a improvisar. E o improvisar não vai conduzir à sustentabilidade futura de um bom acolhimento dos refugiados em Portugal. À frente desta organização não governamental para o desenvolvimento, há mais de 25 anos, Teresa Tito de Moraes identifica claramente a influência que esta pressão migratória está a ter no modelo a que Portugal se habituou. Neste momento, por exemplo, o foco está no processo europeu de recolocação, no contributo que Portugal, enquanto membro da União Europeia, tenta dar à gestão desse problema. E isso faz desviar atenções e recursos de outras pessoas que pedem ajuda a Portugal, nomeadamente os chamados pedidos de asilo espontâneos. Hoje sentimos que os pedidos espontâneos foram deixados muito por atrás e ficaram totalmente na responsabilidade do CPR, e o CPR está a ter grandes dificuldades em assumir na totalidade esses casos. Portanto, refugiados são todos. Eu penso que tem que haver aqui uma maior distribuição e tem que haver, sobretudo, esta estratégia de acolhimento e de integração tem que ser coordenada com todos os atores que participam nela de uma maneira mais eficiente que não está a ser feita neste momento. Teresa Tito de Moraes refere-se a situações concretas, como o grande e rápido aumento dos pedidos de asilo, que estão a coincidir, por exemplo, com um período de especulação imobiliária em que é cada vez mais caro alugar quartos para alojar temporariamente estas pessoas. Tal como é muito complicado para estas organizações viverem com o dinheiro estimado para um determinado número de pessoas, que entretanto duplica ou triplica em apenas meia dúzia de meses. Para que se tenha uma ideia, nos 2 centros de acolhimento que tem na zona de Lisboa, um para adultos e famílias, outro para menores não acompanhados, o Centro Português para os Refugiados consegue acolher cerca de 100 pessoas, o que é muito pouco face às 1010 que chegaram o ano passado. Neste momento tem 140 quartos alugados para mais algumas dezenas de pessoas, mas ainda longe do que é preciso.
O Governo não concorda que a capacidade de acolhimento esteja em risco e muito menos por falta de estratégia. Rosa Monteiro, a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, lembra a decisão tomada em 2015, quando a União Europeia foi obrigada a gerir a crise migratória. Nessa altura, optou-se por descentralizar o apoio que é dado a estas pessoas, de as colocar um pouco por todo o país e não apenas em 2 ou 3 grandes centros urbanos. A estratégia e a aposta de Portugal num processo descentralizado de colocação das pessoas refugiadas, a rejeição de um modelo que concentrasse numa única região do país, especialmente em Lisboa, as pessoas recolocadas, foi uma mais-valia. A opção tomada há 3 anos, garante a governante, já tinha como objetivo promover uma integração real dos refugiados. O nosso modelo esteve sustentado numa questão de solidariedade, em redes de solidariedade, mas de desenvolvimento das competências destas pessoas para se integrarem. E isso é que é fundamental. Não queremos apenas acolher pessoas e torná-las, digamos assim, ou mantê-las dependentes depois, porque não o são. E a falta de dinheiro não pode ser invocada, diz Rosa Monteiro, explicando que, para além dos financiamentos próprios de cada programa internacional, Portugal ainda beneficia do FAMI, o Fundo para o Asilo, Migração e Integração. Só para 2018 existem mais de 17 milhões de euros para apoiar um vasto conjunto de áreas e iniciativas. Teoricamente a verba é suficiente, mas na prática o acesso ao dinheiro é feito através de candidaturas cujos prazos muitas vezes são ultrapassados pelas necessidades reais. Talvez ainda seja cedo para se perceber se estamos ou não a conseguir integrar com total sucesso. Para já, o que sabemos é que cerca de metade das pessoas que nos pedem ajuda acabam por procurar voluntariamente outros destinos. Sabemos também que o acesso à saúde e à educação atinge percentagens elevadas e ainda que pelo menos metade dos recolocados com idades entre os 16 e os 65 anos já estão a trabalhar ou em formação profissional. Mas também se sabe que só metade chegam ao fim dos prazos com autonomia financeira, porque a outra metade continua a precisar de ajuda, por exemplo, de programas como o Rendimento Social de Inserção. Os dados da Segurança Social são muito claros neste aspecto. O ano passado foram apoiadas 900 pessoas, o dobro das que eram apoiadas em 2014 e quase 4 vezes mais do que acontecia em 2012. Um número sempre em crescendo que diz respeito a todos os refugiados ou requerentes de asilo que já têm as necessárias autorizações de residência, mas ainda não conseguem sobreviver sozinhos. Questionada sobre os contornos específicos de cada um destes processos de entrada em território nacional, nomeadamente sobre quem recebe, onde, como e com que dinheiro, a secretária de Estado Rosa Monteiro prefere centrar a resposta na tal estratégia criada com o processo europeu de recolocação. Fazer desse o modelo base. Fazer daquele tipo de organização a forma como passaremos a gerir todas as outras situações. A secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade já está claramente a pensar no novo compromisso que Portugal assumiu recentemente. A reinstalação dos tais 1.010 refugiados oriundos da Turquia e do Egito, que as Nações Unidas vão enviar até ao final de 2019. Todo este trabalho de reflexão sobre o processo que existiu e de um repensar, de uma reorganização até de procedimentos entre as várias entidades, o Instituto da Segurança Social, o CEF e o ACM, uniformizando aqui, no fundo, plataformas, bases de dados, procedimentos, para que este processo possa beber da experiência anterior e seja também um processo que resulte em sucesso para as pessoas que virão e para o próprio país, porque nós precisamos, efetivamente, destes recursos. Nós temos de ver estes fluxos migratórios como um recurso fundamental para o desenvolvimento do nosso país e para a coesão social e territorial necessárias. A Presidente do Conselho Português para os Refugiados saúda todos os esforços que forem feitos para dotar Portugal de uma correta estratégia de acolhimento, mas porque acha que os desafios já complicam de facto a capacidade de resposta, aconselha uma séria reflexão sobre o assunto e não só ao Governo. Diz Teresa Tito de Moraes que na prática do dia-a-dia sente uma certa desmotivação para a importância e urgência destas matérias.
esta onda de solidariedade foi gerada muito particularmente pelo drama vivido na Síria, e mesmo que nós estamos a assistir às bombas ainda na Síria e às mortes e ao desespero, hoje já não mobiliza tanto a opinião pública como mobilizou em 2015, 2016. Porquê? Não sei, mas há uma certa indiferença, há depois aqueles mitos que se criam e que vão, de certa maneira, ajudando a que as pessoas sejam mais egoístas e mais indiferentes.